galera, beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História e Atualidades, aqui no nosso curso preparatório para o Enem, para o vestibular ou para qualquer prova que você precise fazer. Vamos fazer aqui algumas aulinhas de 5 minutos, revisando todo o conteúdo do primeiro bimestre dos primeiros anos, dos principais materiais didáticos do Brasil. Na nossa aula de inauguração, vamos fazer o quê? Uma introdução à história. Vamos entender o que é essa disciplina e qual a diferença dela para as outras disciplinas que eu classifico de inferiores. Por que a história é a disciplina superior? Vamos entender aqui hoje, vem comigo. Rapaziada, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é história enquanto disciplina. A disciplina História é a disciplina que estuda a ação do homem no tempo. Ou seja, o homem agiu, produziu história. Aí você deve estar se perguntando aí em casa, né? Quer dizer então que eu produzo história, professor Otto? Eu, esse Zé Ninguém que está aqui te assistindo, produzo história, professor Otto? Óbvio que você produz história. Você, eu e todos nós, ao você estar assistindo essa videoaula aí, você está produzindo história. Você tem que fazer uma outra pergunta. Que pergunta é essa? Por que o seu nome, por que o meu nome não estão nos livros de história? E aí a gente entra aqui, em outra questão. Na verdade, tudo é história, correto? O homem agiu no tempo e produziu história, coisa mais querida. Acontece que a história que a gente estuda é uma interpretação que os historiadores fazem do passado. Então eles não interpretam tudo o que aconteceu, eles escolhem o que estudar, eles escolhem o que interpretar. Então olha só, a história é a disciplina que estuda qualquer ação humana. Porém, entra no livro de história o quê? O que os historiadores elencaram como sendo o mais importante. E na tradição da formação da disciplina História vai acontecer algo muito louco. Qual? Essa história era sempre contada de cima para baixo. Quais são os nomes que estão lá? É o seu, o meu é o de Júlio César. É o seu, o meu de Alexandre o Grande. São sempre dos grandes homens, dos grandes feitos. Nesse sentido, a história narra sempre quem? A visão do vencedor. E aí a gente vai esbarrar num problema bastante interessante, que é o realidade histórica versus o conhecimento histórico. Por que isso? A gente tem o conhecimento da história que nos é passado pelo vencedor. O que de fato aconteceu, a gente não sabe. A gente sabe o quê? Qual é a visão que nos passam, correto? Entenderam isso? Por isso, galera, história é uma disciplina da área de humanas. Porque ela é uma disciplina interpretativa, certo? Você pode ter várias formas de analisar essa disciplina, várias formas de analisar um único fato. Vamos para lá. E como é que começa o estudo da história? Como é que começa essa disciplina? Bem, nós temos aqui o grande pai da história, o Heródoto, um grego que narrava o que via no mundo antigo. E grande parte dos estudos da história antiga nos chegam hoje através dos relatos desse que é considerado o pai da história, Heródoto. Mas essa história que você estuda aí na sua casa, ela é fruto principalmente da história positivista. O que é isso? Um belo dia, historiadores positivistas, pensadores, na verdade, pensadores positivistas, se preocuparam em tornar a história uma ciência. Charles Langlois, Charles Saint-Aubot sentaram e criaram uma série de metodologias que cientificizou o estudo da história. Vamos dar uma olhadinha aqui. E a partir daí eu tenho o quê? A criação de uma série de escolas historiográficas. Eu trago aqui como exemplo a história positivista, que é aquela história que criou a linha do tempo que a gente já vai analisar aí. E aquela história que narra os grandes feitos dos grandes homens,
certo? Ou seja, que também só vai usar como documentação escrita, oficial, ou seja, emitida pelo Estado e pela Igreja. Depois nós vamos ter o materialismo histórico, também conhecido como história marxista, que ela vai usar uma visão completamente diferente. Vai usar uma visão da história estrutural, das grandes estruturas, da estrutura econômica, da estrutura política e da estrutura social, dando origem ao que a gente chama de modos de produção. Modo de produção asiático, modo de produção escravista e por assim por diante. Show de bola? E hoje, qual é o tipo de história que a gente estuda? Que está lá na tua apostila? É a história nova, que é originada na escola francesa, na escola dos Annales, e que analisa os fatos não como uma coisa, como um fim, né? O fato não é o fim, o fato é o quê? É a teoria aonde o historiador vai pendurando as suas, o gancho aonde o historiador vai pendurando as suas teorias. Eu uso o fato para escrever a história, para fazer uma análise da história e não simplesmente fico relatando fatos como era a história positivista. Ou seja, a história positivista narra simplesmente os fatos. A nova história faz o quê? Ela analisa esses fatos. Rapaziada, outra coisa interessante que você perceba é que a história produzida, ela é eurocêntrica. Ela coloca a Europa no meio e a divisão que a gente vai aprender aqui, ela é toda pautada na história europeia. E nesse sentido, parte de um estágio inferior para um estágio superior, dando à história um sentido de desenvolvimento. E nesse sentido, fazendo o quê? Valorizando as civilizações desenvolvidas e desqualificando as civilizações primitivas. Show de bola, galera? Agora vamos dar uma olhada nas duas principais formas de divisão do tempo. A positivista. Cara, isso aqui é o teu formulário básico da história. Então presta atenção aí. A história é dividida em 5 fases. Quais são elas? A pré-história, que tem início com o surgimento dos primeiros hominídeos e vai até a invenção da escrita, aonde começa a Idade Antiga. Aonde aqui a gente vai estudar um monte de povos, né? Que inclusive eu falei para vocês que a gente vai ver uma série de estudos agora, revendo as matérias do primeiro ano, do primeiro bimestre, são todos esses povos da Antiguidade, que começa com a escrita e termina na queda de Roma, quando começa a Idade Média, que vai até 1453, quando cai Constantinopla, inaugurando assim a Idade Moderna, que vai até a Revolução Francesa de 1789, aonde começamos o período que estamos hoje, a Idade Contemporânea. Aí você me pergunta, essa é a única forma de divisão? Não, existe uma outra divisão que não leva em consideração as datas, que é a linha marxista, que é a linha do materialismo histórico, e que não divide por tempo, mas sim por quê? Por modos de produção, ou seja, por formas como aquela sociedade se organiza economicamente. Segundo Marx, todas as sociedades evoluem da mesma forma, partindo de uma sociedade sem classes. Depois teremos o modo de produção asiático, onde todas as terras pertencem ao Estado, e o Estado explora todos. Depois o modo de produção escravista, onde a classe explorada são os escravos, os exploradores, os senhores de escravos. O modo de produção feudal, aonde nós temos o explorador sendo o senhor feudal e o explorado o servo. E por fim, o modo de produção capitalista, aonde a gente vai ter, né, a antagonia entre quem? Patrão e empregado, né, professor analfabeto? Olha só aqui, galera, temos também, depois de toda essa evolução, o que Marx diz? Que o homem entenderia que a luta de classes não tem sentido e retornaria a uma sociedade sem classes, que ele chamou do quê? De socialismo. Então essas são as duas principais formas de dividir o tempo, ok? A positivista através das datas e a marxista através dos modos de produção.
Valeu, galera! Até a próxima!